Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Eu não vi ele faz muito tempo, o vício de linguagem que se observa na frase é: primeiro ponto, que diabos é vício de linguagem? Vício de linguagem é o quê? É uma inadequação em relação a algum aspecto de análise da língua portuguesa, né? A inadequação ela pode ter um campo semântico, sintático ou um campo morfológico, né? Vamos analisar cada uma das alternativas. Na letra A nós temos arcaísmo. No contexto, eu não vi ele faz muito tempo. Ocorre um arcaísmo? O que é o arcaísmo? O arcaísmo é o vício de linguagem que consiste na utilização de palavras que não são comuns na língua. Como assim não são comuns na língua? Que elas não são utilizadas no nosso cotidiano. Por exemplo, imbróglio. Imbróglio é uma palavra que ela está em desuso, né? Quase ninguém usa essa palavra. Imbróglio é uma forma muito bonita de dizer que nós estamos com algum tipo de problema. Então, é o quê? É uma palavra arcaica, né? Não é uma palavra que é tão usada comumente no cotidiano. Então, o arcaísmo ele consiste nisso, né? No uso desses vernáculos escorreitos, dessas palavras que não são comuns ao cotidiano, não são comuns a todos, no contexto. Isso ocorre? Não ocorre de forma alguma, né? Eu, não, vi, ele, faz e muito e tempo são palavras comuns, são palavras que qualquer pessoa emprega no dia a dia. Então, não há nenhum tipo de dificuldade de leitura no que consiste esse segmento, né? Quando há um arcaísmo, há uma dificuldade de interpretação do que se é dito pelo desconhecimento das palavras, ou porque são palavras muito antigas que não são mais usadas, ou porque são palavras de natureza muito complexa, o que não ocorre no período, né? Já que todas as palavras são bem simples de serem entendidas, né? Lembrando que o arcaísmo ele ocorre muito na linguagem literária e na linguagem científica, né? De natureza científica, de pesquisa, quando há uma terminologia específica de um campo específico de estudo, né? Vamos à letra B. Na letra B nós temos solecismo. Quem acompanha o canal sabe que eu falo disso toda hora. O que é solecismo? Solecismo é um desvio ou algum erro. Agora, o solecismo ele tem três naturezas. O solecismo ele pode ser de concordância, de regência ou de colocação pronominal. Quando ocorre um solecismo de concordância? Quando a concordância verbal ou nominal é ferida, né? Quando eu digo meu óculos é bonito, eu tenho aí um solecismo de concordância nominal. Por quê? Óculo é o nome dado a cada uma das lentes que compõem os óculos, né? Então, o correto seria meus óculos. Meus óculos é a construção correta no contexto. Quando eu digo todos assinou, eu tenho o quê? Um solecismo de concordância verbal. Por quê? Esse pronome substantivo indefinido todos, ele é sujeito da forma verbal assinar, né? Então, não posso falar todos assinou, porque, essencialmente, seguindo as regras de concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito e número pessoa. Todos assinaram, seria a concordância verbal correta. No que tange à regência, quando eu digo eu assisto o filme, e assisto aí está no sentido de presenciar, há o quê? Um solecismo de regência. Por quê? O verbo assistir, no sentido, na acepção com o significado de presenciar, é transitivo indireto e exige a preposição a, que deve ser combinada com esse artigo definido masculino o. Assisto ao filme. Perceba aí que há um desvio. Esse desvio também é um tipo de solecismo, que se aplica também à regência nominal. Por fim, nós temos o solecismo de colocação pronominal, que é o que ocorre no contexto. Lembrando que, quando nós falamos de colocação pronominal, três processos devem estar em mente: a próclise, a mesóclise e a ênclise. A próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. A mesóclise é a colocação do pronome oblíquo átono entre o verbo e a sua desinência. E a ênclise é a colocação do pronome oblíquo átono posposto ao verbo, ligado por hífen. Dentro dessa esfera, nós podemos pensar no que em relação à questão? No que consiste o erro? Eu não vi ele faz muito tempo. O pronome ele, geralmente, é empregado como pronome pessoal do caso reto. Em certos contextos, ele atua como um pronome oblíquo tônico, porém, ele estará precedido de preposição. Agora,
Analisando a regência ou predicação do verbo ver, nós percebemos com facilidade que ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo ou alguém. Então não há uma necessidade de preposição. Se não há uma necessidade de preposição, esse pronome ele foi empregado incorretamente no contexto, já que quando ele é um pronome oblíquo tônico, ele deve ser precedido de preposição. Então, para corrigir essa inadequação, o que nós devemos fazer? Substituir por um pronome que possa exercer a função de objeto direto. Utilizarei então o pronome oblíquo átono a. Agora, eu posso dizer eu não via? Não, né? Fica até estranho falar isso. E por que eu não posso usar? O que justifica, além da ausência de eufonia, né, que é a boa qualidade do som, o que não justifica essa construção? A própria colocação pronominal. Por quê? Nós temos o não no contexto. E quando nós estudamos as regras de colocação pronominal, nós sabemos que as palavras de valor semântico negativo e os advérbios são fatores proclíticos. São regras específicas ou classes de palavras específicas que obrigam o pronome oblíquo átono a ficar antes do verbo. Então, a construção correta nesse contexto, uma das construções, né, já que é exemplificativa, poderia ser o quê? Eu não a vi faz muito tempo, ou não ouvi faz muito tempo, né? Mantendo essa questão do gênero, né? Ele no masculino, né? Eu não ouvi faz muito tempo. Perceba facilmente que é o quê? Um solecismo de colocação pronominal, né? Se é um solecismo de colocação pronominal, nós já temos o gabarito que é a letra B, né? Mas vamos analisar as alternativas remanescentes. Agora, na letra C, nós temos o quê? Nós temos a colisão. No que consiste a colisão? A colisão, ela consiste na repetição do quê? Na repetição de consoante no início das palavras, criando algum tipo de dissonância ou um estranhamento. É bem similar ao quê? É bem similar ao hiato, só que ocorre com a questão de consoante. Não ocorre isso no contexto, né, já que não há nenhum tipo de repetição aí de consoante. Agora, na letra D nós temos o cacófato. O cacófato ele se torna simples quando você utiliza exemplos. Quando eu digo bocadela, perceba que essa combinação, se falada de forma rápida, ela pode gerar uma confusão. Bocadela, você pode pensar em cadela. Quando eu digo uma e depois mão, se eu falar rápido, eu estou falando o quê? Uma mão. Então, essa combinação consiste no cacófato ou também na cacofonia, né? Que não ocorre no contexto. Agora, na letra E nós temos o barbarismo. O barbarismo ele é complexo porque ele atinge vários pontos. Ele tem uma natureza de prosódia, de pronúncia, ele tem uma natureza da pronúncia dos fonemas, ele tem uma natureza gráfica, uma natureza morfológica e uma natureza semântica. E o barbarismo ele pode ser fragmentado em 3 pontos específicos. Primeiro ponto, nós temos a silabada. A silabada é aquele clássico desvio de pronúncia, né? O famoso rúbrica. Por que está incorreto? Rúbrica não é um substantivo proparoxítono, né? Como não é um substantivo proparoxítono, até porque toda proparoxítono é acentuada, e rubrica, que é a pronúncia correta, não é uma palavra proparoxítona, isso constitui o quê? Um desvio relativo à pronúncia. Um desvio em relação ao quê? A tonicidade da sílaba, né? O certo é rubrica. Isso se estende a várias outras palavras, como, por exemplo, Nobel, cateter e entre outras. Agora, nós também temos o quê? A cacografia, né? O que é a cacografia? Como o próprio nome indica, é um desvio relativo à grafia, né? Quando nós falamos, por exemplo, quando eu pôr, percebemos aí que é uma inadequação do uso do quê? Do uso do verbo. Por quê? Quando nós temos o quando, o se ou o como no contexto, devemos empregar o modo subjuntivo, né? Então, o correto seria quando eu puser. Por fim, nós temos o quê? A cacoépia, que consiste no desvio relativo à pronúncia dos fonemas das palavras. Muitas pessoas elas falam a mesma pessoa, quando certo é a mesma pessoa. Então, há o desvio relativo à pronúncia dos fonemas. O famoso também problema, que o correto seria problema, né?
Então, o barbarismo ele se estende em muitos pontos. Esses três principais eventos ou classificações são a cacoépia, a cacografia e a silabada. Então, nós já temos o gabarito da questão, né? Gabarito da questão, letra B. Há um solecismo de colocação pronominal. Revisando os conceitos, arcaísmo é o uso de palavras que não são comuns ao cotidiano, palavras antigas. Na letra B, solecismo, desvio relativo à concordância, regência ou colocação pronominal. Na letra C, colisão é aquela repetição de consoantes sequencialmente que gera algum tipo de dissonância. Na letra D nós temos o cacófato, né, que é aquela combinação de palavras que gera um outro sentido, geralmente um sentido chulo. E na letra E nós temos o barbarismo, que se estende a esses três eventos específicos, né? Cacografia, cacoépia e silabada. Gabarito, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.